perguntarem para todos nós qual é o tributo que está embutido nessa sua roupa, ou no seu equipamento aqui de filmagem, ninguém sabe, né? Hoje, a partir da reforma tributária, isso será mais transparente, né? E aí, como você bem colocou, essa mudança acaba o que você chama de benefícios, né? É a tal da guerra fiscal. Os estados e municípios oferecem reduções de tributos, oferecem benefícios para as empresas lá se estabelecerem, né? Isso causa uma grande distorção de racionalidade econômica. E para o empreendedor, né, a grande vantagem é que ele não vai mais ter que se preocupar onde montar a sua empresa em função da carga tributária. Em linhas gerais, toda a economia vai ser beneficiada, porque vai ter uma simplificação enorme, se sabe que tributo pagar, como pagar, para quem pagar, né? E tem uma série de atividades que sequer tributos pagam, porque não são caracterizadas nem como mercadoria e nem como serviço. Então, como que você acha que o empreendedor tem que se posicionar nessa transição? Ele tem que fazer o plano de negócios dele com base nessa perspectiva, né? Ninguém monta uma empresa pensando em resultados de 1, 2, 3 anos, né? Você monta uma empresa pensando numa vida, né? Fala família, tudo bem? Esse aqui é o Hora Time, eu sou o Jota Ferreira e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que provavelmente já afetou ou vai afetar a sua vida, que são os impostos, as taxas tributárias. E para falar sobre isso, para me ajudar nesse papo, eu trouxe um advogado, empreendedor, que está muito relacionado com a reforma tributária que está tendo aqui no Brasil, Eduardo. Prazer, Tudo bem, obrigado Jota? por vir. Eduardo Pérez Salucci. Queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal que está em casa te conhecer e entender o quão importante é falar sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, eu sou Eduardo, sou advogado há 32 anos, formado na PUC, fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas e doutorado na PUC também. Exerço uma atividade acadêmica, coordeno o Núcleo de Estudos Fiscais, um grupo de trabalho do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, que foi onde foi concebida essa reforma tributária que aí está. E além disso tem outras atividades, tem uma coluna no Valor Econômico, enfim, Sim. e outras Agora coisas dando por aí. palestra, Agora dando um monte de palestra, esse tema que está em voga, né? Boa, Bastante perfeito. interessante a todos nós. Bom, e agora, relacionando com o meu canal, que é mais de empreendedorismo, eu queria que você desse um panorama para a gente, o que é a reforma tributária e se, para o cenário atual, ele é favorável para o empreendedor ou não. Olha, o sistema tributário brasileiro, ele tem uma complexidade inigualável, né? O nível de tributos e complexidade de cumprimento de regras, de obrigações acessórias, a quantidade de leis que existem, que mudam a todo tempo, fazem com que o empreendedor tenha uma grande dificuldade em saber que tributo paga, né? Tem uma dificuldade e um custo de compliance, um custo de pessoas, de assessores, contadores, advogados, enorme para poder andar na linha, para poder cumprir todas essas regras que aí existem. E com a reforma tributária, o que se busca é uma simplificação, é fazer com que o sistema tributário seja mais racional, seja neutro, seja mais transparente e deixe de ser um obstáculo para as empresas que querem aqui se estabelecer e para o empreendedor que está começando agora também. Boa, então o que muda principalmente é a simplificação para o empreendedor. Você acha que vai mudar mais? É isso ou quais são os pontos principais? Olha, são várias mudanças, né? Mas eu diria que a principal delas é a simplificação, né? Hoje nós temos, diria, vários grupos de tributos, né? Várias bases econômicas. O que nós estamos falando agora, basicamente, é a tributação do consumo, que são aqueles tributos que são incluídos no preço e que acabam repercutindo na cadeia até o preço final para o consumidor. Então nós estamos falando de tributos federais, o PIS, o COFINS e o IPI, o ICMS no âmbito estadual e o ISS no âmbito municipal. Só para você ter uma ideia, só ICMS são 27 estados, ou seja, 26 estados e o Distrito Federal. São 27 leis que regulam o ICMS. Né? ICMS diferentes, cada estado tem a sua lei. Né? Nós temos 5.540 municípios, sendo que cada um tem a sua competência para legislar sobre ISS, Imposto sobre Serviço. Né? Então você imagina a confusão que não dá. Sim. Né? E tinha, e agora talvez mude, empresas que usem leis de cada estado para se favorecer em cada estado, ou isso é difícil de acontecer? Não, isso é o que mais acontece, né? É? Na verdade, essa reforma ela unifica esses 3 tributos federais, que é o PIS, o COFINS e o IPI, e eles serão substituídos pela CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, e esse ICMS de 27 estados e o ISS de 5.540 municípios, eles serão unificados em uma única legislação
que vai tratar do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Boa. E esses 2 tributos que vão substituir esses 5, há outras alteraçõezinhas, mas o que importa em termos maiores é que esses 5 tributos eles vão acabar eliminando uma série de problemas que o nosso sistema tributário tem. Né? Um deles, que é o que você falou, é o sistema de origem. O que significa isso? Hoje o tributo ele é recolhido e ele fica para o Estado ou para o município de origem, onde está o comerciante, onde está o industrial. O que vai acontecer? A mudança desse sistema de tributação para o consumo vai fazer com que esses impostos que nós pagamos no meio da cadeia, eles sejam empurrados, né? E eles acabem sendo entregues ao município e ao Estado onde ocorreu o consumo daquela mercadoria, daquele bem, daquele direito, daquele serviço. Né? E aí, como você bem colocou, com essa mudança, acaba o que você chama de benefícios, né? É a tal da guerra fiscal. Né? O que é a guerra fiscal? Os estados e municípios oferecem reduções de tributos, oferecem benefícios para as empresas lá se estabelecerem. Né? E isso causa uma grande distorção de racionalidade econômica. Você não escolhe um estado hoje, com o sistema atual, porque ele é mais eficiente para o teu negócio. Você escolhe um estado para fazer um investimento porque ele te dá mais benefício fiscal. Isso acaba. Com a mudança do destino, perde a razão de alguém oferecer um benefício fiscal e um imposto que não pertence a ele. Entendi. Vai pertencer lá onde está o consumidor, em qualquer parte do Brasil. Esse é um grande avanço que vai ocorrer. Boa. E então, por exemplo, quem que você acha que vai se beneficiar mais ou vai ser mais... como é que eu posso dizer? Prejudicado. Prejudicado, exatamente. Né? Eu acho que, em linhas gerais, toda a economia vai ser beneficiada. Né? Vai ser beneficiada por quê? Porque vai ter uma simplificação enorme. Né? O Brasil é um dos países em que mais se gasta tempo para cumprir obrigação acessória, com todos esses tributos. Não se sabe que tributo pagar, como pagar, para quem pagar. Né? E tem uma série de atividades que sequer tributos pagam, porque não são caracterizadas nem como mercadoria e nem como serviço. Um exemplo disso é a locação de bens, que está ali num limbo. Né? Mas eu diria que cada um desses tributos tem uma sucessão de alíquotas, né, que é uma loucura. Então, hoje, com a simplificação, isso vai ser condensado em 2 grandes tributos e vai haver uma alíquota uniforme, uma alíquota base sugerida, né, para que todos os estados e municípios e a própria União Federal cobrem um valor que todos acabarão sabendo qual é. Né? É óbvio que quando você fala hoje num sistema em que você tem uma disparidade muito grande, indústrias pagam um valor, comércio paga outro valor, serviço paga outro valor, nessas diversas alíquotas que existem hoje, quando você tem um sistema que tem uma alíquota uniforme, você vai, evidentemente, estabelecer uma alíquota que vai figurar meio que na média de todos eles. Né? E a proposta da reforma tributária que foi aprovada essa semana, desculpe, ela objetiva manter a carga atual de arrecadação. Né? Então, esses tributos do consumo, eles arrecadam hoje 12,7% do PIB. O PIB é 10 trilhões de reais. Então, vamos arredondar para 13. Então, elas arrecadam hoje 1,3 trilhões de reais. Essa que é a grande verdade. E, esse novo sistema ele vai ter uma alíquota fixada de tal modo que esse novo mecanismo vai ter que arrecadar os mesmos 13% do PIB. Né? Então, alguns que pagam mais vão pagar menos, outros que pagam menos vão pagar mais, e se estabelece uma média aqui de modo que haja uma simplificação, um número reduzido de alíquotas, e não dezenas de alíquotas, né? E evidentemente quem paga mais, basicamente a indústria, vai acabar tendo um benefício, isso é bom para o país, né? A indústria vai acabar tendo um incentivo, um incremento para novos investimentos. Hoje o Brasil se desindustrializou, né? Tudo que a gente tem, na maior parte das vezes, é feito fora do país, né? É importado da China, porque a mão de obra lá é barata. Então, hoje, o industrial brasileiro está bastante sofrido. Né? O comércio também vai pagar menos e o setor de serviço vai acabar sendo mais onerado do que os outros. Essa que é a grande verdade. Vai pagar mais um pouco? Vai pagar mais um pouco, sim. Entendi. Faz sentido. E agora imagina que tem, sei lá, alguém que está entrando no mercado de trabalho e estuda muito sobre essas tributações. Qual conselho você daria para uma pessoa ou para um advogado que está no começo e o que você acha que é mais importante focar tanto para o estudo ou tanto para a área do trabalho hoje em dia? Eu acho que para o empreendedor, né, a grande vantagem é que ele não vai mais ter que se preocupar
onde montar a sua empresa em função da carga tributária. Com essa, digamos, relativa uniformização que vai ocorrer, ele vai buscar eficiência naquilo que vai fazer mais sentido para o seu negócio, eficiência econômica. Então, hoje você vê empresas fabricantes de produtos que estão na região centro-oeste, onde não tem cliente, não estão consumidores, não tem uma infraestrutura, não tem mão de obra qualificada, e lá estão por conta de benefícios fiscais. Né? Você tem frigorífico que está aqui em São Paulo, sendo que o boi está no Mato Grosso. Por que está aqui? Porque tem benefício fiscal. Né? Muito do ponto de vista econômico, sem a influência do imposto, é muito mais economicamente interessante você matar o boi na boca do pasto ali, trazer a picanha embaladinha, do que trazer o boi em caminhões, gastando gasolina, o boi sofrendo, estragando o caminhão, estragando estrada, poluindo o meio ambiente. Então, na verdade, isso acontece, essa ineficiência econômica vai desaparecer, o custo de logística vai diminuir. Então, para o empreendedor que hoje vai se instalar no Brasil, acho que a grande vantagem, não agora, né, porque tem um período de transição para essa reforma entrar em vigor, vai ser, eu diria, a possibilidade de pensar no seu negócio unicamente sob a perspectiva da eficiência econômica, sem a influência, né, que a gente chama de neutralidade, né, sem a influência da carga tributária. Sim, perfeito. E para o advogado, evidentemente, teremos aí um período longo de transição, que vão vigorar 2 sistemas em paralelo, o sistema atual e o sistema novo. Né? São 10 anos de transição, até 2032, e nesse período vão coexistir os 2 regimes tributários, de modo que as empresas vão precisar de uma assessoria jurídica, e os advogados, evidentemente, têm um campo fértil para trabalhar né, nesse período, mas depois disso tudo estabiliza e o Brasil tem plena condição de tirar bastante proveito disso. Muito interessante. E você falou que são 10 anos para se adaptar. Quanto tempo que, desde o começo dessa reforma até agora, assim, essa implantagem, já está muito tempo, muitos governos passando? Essa reforma ela foi concebida no núcleo fiscal, no núcleo de estudos fiscais da Fundação Getúlio Vargas, lá para o ano 2015, 2016, e a gente desde lá vem trabalhando, eu junto com o CECIF, com o pessoal que aí protagonizou, mas ela vem sendo construída academicamente, com profissionais da mais alta qualidade do ponto de vista do direito, do ponto de vista da economia, né? E ela foi uma proposta feita para o país, né? Não foi uma proposta de governo específico. Né? Então ela foi construída já na eleição passada, ela foi apresentada a todos os candidatos, né? E a partir daí que a coisa realmente andou, e graças a Deus agora ela vingou. E o período de transição ela começa em 2026, com uma alíquota teste de 1%, né? Para tentar identificar qual é o potencial de arrecadação desse novo tributo. Em 2027, já se sabe qual é o potencial de arrecadação desse novo tributo. Em 2027, entra em vigor a CBS, já cai o PIS, o COFINS e o IPI, e de 2028 até 2032, o ICMS e o ISS eles serão substituídos gradativamente, ao mesmo tempo em que o novo tributo vai crescendo na mesma proporção. Entendi. Em 2032 vira a chave, em 33 não existirão mais esses tributos que estão sendo substituídos. Entendi. Então, como que você acha que o empreendedor tem que se posicionar nessa transição? Ele tem que fazer o plano de negócios dele com base nessa perspectiva. Né? Ninguém monta uma empresa pensando em resultados de 1, 2, 3 anos. Né? Você monta uma empresa pensando numa vida. Né? Então, eu acho que quando for ser tomada a decisão de investimento, seja um negócio novo ou incremento de investimento em negócios já existentes, que se tenha bastante claro o regime atual, evidentemente, esse período de transição e o efeito disso após os 10 anos. Eu acho que a inclusão do impacto desse sistema no plano de negócios é fundamental para que vocês possam tomar os passos e as decisões corretas. Perfeito. E para empresas que são digitais, como que elas são tributadas? Onde está a sede dela no Brasil? Ou não? Empresas de fora também são tributadas assim? Então esse é um problema que existe hoje, né? Hoje é um problema não só em saber qual é o produto que você vai... Tá vendendo. Que você vai se o desodorante hidratante é um desodorante ou um hidratante, porque muda o imposto, o sonho de valsa é bombom, é um waffle. Né? Muda completamente. Muda completamente. Então, eu diria que e no campo digital, a grande discussão não é só
qual é o serviço que eu estou prestando, né? Sim. É onde eu estou prestando o serviço, né? Portanto, a definição de onde ocorre aquela atividade econômica, que a gente chama de fato gerador, isso vai definir diretamente para qual estado e para qual município hoje, né, teria que pagar o tributo. Com a reforma tributária, isso acaba, né? Porque, na verdade, a plataforma ou o serviço digital, ele vai recolher o tributo. Tem as plataformas que figuram como intermediárias, né? Na verdade, ela não compra e não vende nada, ela é só uma prestadora de serviço, inclusive sites internacionais, mas a própria reforma que aí está, ela prevê a possibilidade da lei atribuir à plataforma de e-commerce, ou aquela intermediária, o marketplace, recolher o tributo de operações que são feitas entre partes, ainda que elas estejam estabelecidas no exterior, né? E, na verdade, a grande mudança, que acho que é a cereja do bolo, é que não importa onde elas estarão mais. Por quê? O tributo que ela vai pagar, ele vai ser empurrado até o momento em que o tomador do serviço ou adquirindo a mercadoria for o consumidor final. E é para a cidade ou para o município da localização deste consumidor é que esse imposto que foi pago vai ser destinado. Isso acaba, isso facilita, isso simplifica, isso elimina grandes buracos que hoje existem, que dão margem à sonegação fiscal e ao não pagamento de tributos. Boa, perfeito. A gente falou de alguns tributos, mas tem mais algum específico ou são esses dois? Tem o que a gente chama de imposto do pecado, né? Que é o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é um imposto que ele não tem o objetivo de arrecadar, o objetivo principal de arrecadar. Obviamente que todo tributo arrecada, mas ele tem como objetivo que nós chamamos de extrafiscalidade, ou seja, induzir comportamentos. Tipo bebida? Tipo bebida, tipo tabaco, são tributos que vão onerar esses produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, de modo a desestimular o seu consumo. Ah, entendi. E aí vai aumentar? Como é que funciona esse? A ideia, a lei complementar, a reforma tributária definiu que a lei complementar vai definir ou vai disciplinar qual vai ser a alíquota desse imposto. Né? E aí vão ser feitos cálculos, evidentemente, para definir qual é a alíquota ideal. Né? Então a alíquota ideal é aquela, primeiro, que arrecade, naturalmente. Segundo, que iniba o consumo dessas mercadorias. Terceiro, que faça com que essas atividades acabem custeando o ônus, essa externalidade negativa, que acaba sendo o quê? A oneração do sistema de saúde, porque quem bebe e quem fuma vai precisar mais de médico, mais de hospital, e onera o sistema de saúde. E, ao mesmo tempo, ela não pode ser exagerada, né? Porque se ela for exagerada, essa alíquota do pecado, ela acaba sendo um grande incentivo para o mercado ilegal, para falsificação, para descaminho, para atividades ilícitas. Né? O incentivo que a economia de um grande tributo acaba sendo maior e estimula a atividade ilícita. Então tem que calibrar ali para não errar a dose. E a simplificação, ela ajuda a calibrar, talvez? Porque se fica muito complexo também, acho que cria várias dificuldades, eu acho. A simplificação ajuda a calibrar, porque primeiro a gente sabe, né, qual é o tributo que está incidido. Né? Há uma transparência. É interessante porque hoje, se perguntarem para todos nós qual é o tributo que está embutido nessa sua roupa, ou no seu equipamento aqui de filmagem, ninguém sabe. Né? Hoje, a partir da reforma tributária, isso será mais transparente. Né? Todos saberão quanto ali se paga de tributo. Fica muito mais claro. Né? Então, essa simplificação, evidentemente, ela facilita a vida de todos. Boa, perfeito. Então, agora, para encerrar, uma pergunta que eu sempre faço, que é qual conselho você daria para alguém que está começando, ou para você do passado, se você estivesse começando agora, o que você acha que é o mais importante? Tanto para o empreendedorismo, tanto para a carreira do trabalho? Olha, empreender, eu empreendi. Né? Eu montei meu escritório, eu tinha 21 anos de idade. E eu acho que o grande problema dos empreendedores é o medo de errar, né? Ou o medo do fracasso. Né? E a gente não pode esquecer que o acerto é uma sucessão de erros. E que o sucesso é uma sucessão de fracassos. Né? Ninguém acerta na primeira. Ninguém acerta na primeira. Então você tem que errar para poder acertar. Você tem que fracassar para poder ter sucesso. A diferença entre quem fracassa e quem acerta é a persistência, é a resiliência. Jogo, né? Não se abalem, tentem, errem, corrijam. Acho que o grande mérito é fazer, errar rápido, descobrir rápido e corrigir rápido. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. E a maior parte das pessoas não tem estômago para isso. Pra aguentar, né? O medo de errar impede as pessoas de tentar. Né? E quem não tenta, não erra, mas também não acerta. Não acerta. Perfeito.
Obrigado. Bom? Foi um prazer, viu? Legal, Jota. Obrigado aí, muito prazer estar aqui com obrigado. vocês. Prazer. Até o próximo episódio, gente. Segue a gente nas redes sociais. E é isso, um abraço.